Olá pessoal, hoje um vídeo rápido, um vídeo diferente aqui nesse espaço que seria o Hélio Responde. Eu também num formato diferente, estava saindo de casa agora e me ocorreu de contar isto para vocês. É um relato espiritual e também neste vídeo algumas dicas, né? Dicas de como nós podemos ser menos suscetíveis a esses assédios espirituais. Como eu comentei, esse aqui seria o espaço do Hélio Responde. Na segunda-feira, geralmente faço os vídeos respondendo as perguntas de vocês. Não é o caso de hoje, mas fica ainda assim a sugestão, né, para que você deixe aqui embaixo nos comentários desse vídeo as suas perguntas, para que a gente possa fazer novos Hélio Responde numa próxima oportunidade. Isso aconteceu agora, né? Tô gravando esse vídeo bem no celular aqui, inclusive, só para ser algo bem rápido. Provavelmente 1 hora no máximo antes deste vídeo ter sido postado. Sobre um assédio espiritual que pude observar agora pela manhã. Na verdade já tá de tarde, né? Eu que me atrasei aqui. Nas segundas-feiras, nós fazemos a meditação mundial lá pelo canal do Pava. E eu já estou bastante acostumado de perceber nas segundas-feiras uma presença espiritual, claro, agradável, positiva, salutar, para que a gente desenvolva todo o trabalho na meditação mundial também, mas também percebo o outro lado, umas tendências não muito agradáveis para que inclusive nos desestruture para que a gente não consiga fazer um trabalho benéfico, né? Ou que esse trabalho não se expanda de forma muito ampla, porque existem os dois lados da moeda neste mundo polarizado. Então é comum nas segundas-feiras, dia de meditação mundial, a gente receber esses assédios espirituais um pouco mais intenso. Mas hoje foi um pouco pior. Por que foi um pouco pior? Eu estava agora pela manhã fazendo uma troca no notebook, mexendo aqui, trocando os HD, botando um SSD, fazendo as formatações. E aí tu sabe como é que é, né? Às vezes tem problemas de software e quando dá esses problemas de software é difícil a gente resolver e às vezes dá um monte de erro, de bug, tem que procurar ir atrás e até conseguir solucionar tudo. E foi o que aconteceu. Tava fazendo essas trocas e deu alguns erros ali no software. E eu fui atrás, comecei a pesquisar e levei muito mais tempo do que eu imaginei que iria levar. E aí acabei me estressando porque nada funcionava e pronto, né? Quando a gente entra nesse grau de maior estresse, a gente se torna um pouco mais irritável, ficamos com uma irritabilidade um pouco maior e isso automaticamente já baixa a nossa energia e nós ficamos mais propícios a essas sintonias espirituais não tão elevadas. Então, naquele momento, hoje é segunda-feira, eu baixei mais a minha energia e sintonia por conta dessa irritabilidade que gerou por conta dos erros ali nos softwares. Aí pronto, né? Me tornei um, um prato cheio para que o assédio pudesse acontecer. E aí eu comecei a perceber, né? Inúmeras sugestões mentais já me ligando, já consciente de que poderia ser assédios espirituais, como por exemplo, eu estou agora saindo para ir para academia e veio vários estímulos e sugestões mentais me desencorajando aí na academia. Muitas vezes os assédios eles vêm através da mente, né, com ideias mentais, com pensamentos específicos, mas quando a gente tem uma desidentificação com a mente, e não levamos a sério aquelas sugestões, uma outra forma que a espiritualidade mais densa tende a nos afetar é com sugestões emocionais, com apelos emocionais, sentimentais. E eu senti isso também, uma certa saudade que me deu lá de onde eu nasci, da minha avó, né? E aquilo ali, às vezes a gente fica num saudosismo e esse saudosismo nos traz algumas memórias e pode ser bom sim, mas por outro lado e outras vezes nos deixam mais apáticos, né? Na inércia, nos tira a atenção daquilo que a gente ia fazer, né? E pude perceber essas sugestões e trabalhos afetivos também que me foi colocado no campo,
Veio à mente também uma série de outras atividades e afazeres atrasados, né, que eu tenho para realizar. E aí eu lembrei daquilo ali e uma sugestão de colocar energia e fazer essas coisas atrasadas. E aí na hora eu me liguei, né? Percebi esses pensamentos e comecei a rir, porque também percebi uma presença espiritual e um assédio espiritual. Porque também já estou mais acostumado, como eu comentei, porque às segundas-feiras é momento disso acontecer, é natural. Então eu já estou mais acostumado. E aí me veio essa ideia aqui, né, de gravar esse vídeo contando esse relato para vocês. E na hora que eu tive esta ideia de gravar esse relato, o espírito que estava tentando me acessar, me assediar, ele que aí ficou um pouco irritado, né? E nessa irritabilidade dele, ele percebeu que eu tinha sacado, que eu tinha entendido e ficou brabo e foi embora, né? Por que ele ficou brabo? Porque ficou embora? Porque o tiro saiu pela culatra, né? Ele tentou me desestruturar e por um bom período conseguiu ali, porque eu fiquei algumas horas estressado com os processos do computador. e, e na verdade o tiro saiu pela culatra porque eu utilizei esta percepção que tive do assédio para inclusive fazer algo de bom com isso, né? Gravar esse vídeo aqui, compartilhar com vocês e inclusive dar essas duas dicas agora aqui no final para que a gente possa estar atento com relação aos assédios que muitas vezes nós somos tentados e dicas práticas para dar para vocês, para que vocês utilizem de um modo a se livrar também desses assédios espirituais que são naturais, que acontecem e que faz parte de estar aqui neste plano, nessa existência, para aprender a lidar com tudo isso também, né? Mas a primeira das dicas, e são dicas práticas muito simples, como nos livrarmos dos assédios espirituais, ou como, né, eliminarmos a chance de sermos assediados, é a primeira coisa, tenha a clareza daquilo que você precisa fazer e daquilo que você vai fazer. De que forma você pode ter mais clareza? Eu utilizo bastante uma agenda, né? Mas pode ser uma agenda, um planner, o Google Agenda, mas resumindo, ter uma organização maior sobre as suas atividades diárias, sobre a sua semana, sobre o seu mês, enfim, ter uma planificação, né? Ter clareza daquilo que você vai fazer. Porque muitas vezes os assédios acontecem quando nós estamos na dúvida, né? Quando nós não temos certeza do que nós precisamos fazer, e aí vem várias sugestões mentais que a espiritualidade não amiga nos coloca, e a gente fica naquela indecisão, naquela dúvida, e a gente não faz nada, a gente não se movimenta, ficamos apáticos, e nessa não movimentação o objetivo deles muitas vezes já foi realizado, que é que a gente fique apático e não realize as coisas. Então, tire um momento do seu dia. Eu costumo fazer na noite anterior, organizar o meu dia seguinte, né? Tire um momento do seu dia para pensar, para estruturar aquilo que você vai fazer, ou no dia seguinte, ou pela manhã estruturar aquilo que você vai fazer no seu dia. Porque quando a gente tem mais clareza, a gente fica menos suscetível à dúvida. E quando a gente está mais fora da dúvida, a gente vai e executa, né? Mesmo que tenha algumas sugestões disruptivas ao longo do nosso dia, a gente já pensou no momento que estávamos com clareza e com lucidez aquilo que a gente precisa fazer, com uma certa lucidez, né? De preferência com uma plena lucidez. Este é uma das dicas, a primeira delas aqui. E a segunda, que mais me ajuda nesse sentido, é a prática, claro, da meditação. Porque o que é a meditação? Bom, é uma série de coisas, mas é também o treinamento sistemático da nossa mente, para que a gente tenha o controle, o domínio desta ferramenta que é a ferramenta mental, e que a gente esteja na mente e utilize ela quando for necessário para fazer certas atividades, como, por exemplo, organizar o nosso dia. É importante que a gente esteja na mente e conduzindo ela, mas também a meditação, ela é uma das ferramentas que nos faculta esse distanciamento, essa desidentificação com a mente, com os nossos pensamentos e com os processos mentais.
E muitas pessoas se identificam de forma exacerbada com a sua mente, com seus pensamentos, seus processos mentais, e aí quando há alguma sugestão mental da espiritualidade não amiga para ocasionar um acesso, um assédio, essa pessoa ela se identifica com esses pensamentos e acha que é aquilo ali que tem que seguir mesmo, e aí já cai nos desestímulos de não fazer aquilo que precisa fazer, e aí já fica apática e já não faz, e é isso aí mesmo, e aí acabou. Aí a espiritualidade conseguiu aquilo que ela queria. Então, quando a gente começa a prática da meditação, a gente começa a observar a nossa mente, criamos essa desidentificação, percebemos que nós não somos os nossos pensamentos, que os pensamentos existem independente de nós estarmos conectados a eles ou não, independente de nós darmos energias a eles ou não, a gente também mantém esta mesma percepção quando chegam essas sugestões mentais da espiritualidade. E além disso, né, a gente anexa a mente para dar um direcionamento a ela caso as sugestões mentais sejam positivas. E nós mesmos, com a nossa própria consciência, podemos dar as sugestões para a nossa mente. Essa é a ideia no momento que nós sentamos para organizar os nossos dias. Enfim, essas são as duas dicas, né? Organizar-se mais e trabalhar de modo ativo na meditação, aliado a esse relato de hoje aqui. Então, eu agradeço muito sua companhia e fica também o convite, caso você queira iniciar as suas práticas na meditação. Tem o meu curso de meditação aqui embaixo, na descrição, e eu fico também deixando aqui o convite para você participar com a gente do Projeto Crescer. O Projeto Crescer tem as suas comunidades e uma das comunidades, a primeira delas, a Comunidade da Ação, nós nos encontramos ao vivo todos os dias, pela manhã, no horário de Brasília, às 6h30, para meditarmos na comunidade, na Sangha Online, que facilita muito a nossa jornada, a nossa caminhada também. Às vezes sozinho nós não temos a disciplina para isso, mas no grupo é mais fácil, né? Como se alguém pegasse a nossa mão e caminhasse junto. Caminhar junto é mais fácil. Nós temos mais motivação para seguir. Então fica esse convite para você e eu agradeço a companhia. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, fique na paz, um big beijo e até mais.